Olá, seja bem-vindo ao Concurseiro Tube. Vamos dar prosseguimento ao curso de Matemática para o Ensino Médio aqui do canal. Na descrição você vai encontrar o link para todas as apostilas e agora mais a de função modular. Então veja, o que é o módulo de x? Módulo de x, ele será o próprio x se x for maior ou igual a zero. E será menos x, vou negativar o que está dentro do módulo, se o que estiver dentro do módulo for menor do que zero. Então, essa é a própria definição de módulo que nós vamos usar na função modular. O módulo sempre torna o valor positivo. Então, para o gráfico da função modular módulo de x, eu tenho, se x maior ou igual a zero, a bissetriz, um pedaço da bissetriz do primeiro e terceiro quadrantes. E se for menor do que zero, da parte para cá, você terá a bissetriz do segundo e quarto quadrantes. Então você tem, para a função modular módulo de x, algo assim, um V, encontrando aqui no zero. O que acontece quando eu subtraio dentro do módulo? Ao subtrair dentro do módulo, onde será a raiz, o ponto onde a função encontra o eixo x? Ao subtrair dentro do módulo, então, quando x menos 1 é zero, quando x for 1, ou seja, ao subtrair dentro do módulo, todo esse V vai uma unidade para a direita, e encontra aqui no 1. E ao somar dentro do módulo? Ao somar dentro do módulo, quando x mais 1 é zero, quando x for menos 1. Então, ao somar dentro do módulo, todo esse V, essa será a nossa função modelo, todo esse V vai uma unidade para a esquerda e continua paralelo ao original. Os dois braços aqui do V paralelos aos dois braços originais de módulo de x. E encontra aqui em menos 1. O que acontece quando eu somo fora do módulo? Ao somar fora do módulo, essa aqui seria a nossa função original. Ao somar fora do módulo, todo esse V vai esse número de unidades para cima. Acrescenta-se uma unidade em todo o valor original de y. Então, o V vai uma unidade para cima e continua paralelo, esses dois braços paralelos aos dois originais do nosso modelo. E o que acontece ao subtrair fora do módulo? Ao subtrair fora do módulo, todo esse gráfico original do nosso modelo vai uma unidade para baixo. Então, vai fazer algo assim. O V vai uma unidade para baixo, encontra aqui no menos 1. Essa é a estratégia que eu vou usar para construir gráficos de módulo da função modular muito mais complexos. Veja que se eu tiver, por exemplo, f de x igual a módulo do módulo de x mais 1 menos 2, esse é um gráfico bastante complicado da função modular. Vou ter, então, cada módulo, se eu fizer uma análise algébrica, cada módulo vai ser quebrado em dois caminhos. Como eu tenho dois módulos, 4 caminhos. No final tem que dar 4 segmentos, 4 semi-retas, né? Segmentos e retas aí nesse gráfico. Então essa análise algébrica ela é bastante demorada de se fazer. Propondo uma outra estratégia, essa daqui, de pensar no gráfico indo para a esquerda, direita, para cima, para baixo, fica muito mais rápido de se fazer um esboço desse gráfico, que é o que nós vamos ver agora num exercício resolvido. Temos aqui um exercício resolvido, então, de função modular. Vamos ver como trabalhar com esse tipo de situação. Veja que essa função modular ela é muito mais complexa. Tenho dois módulos, somas e subtrações aí. Então, como fazer esse tipo de coisa rapidamente? Um esboço da função modular, utilizando aquela técnica que falei anteriormente, ao invés de uma análise algébrica. A análise algébrica que eu vou fazer aqui é apenas saber em que valores de x essa função vai zerar. Se há raízes no sentido de pontos de encontro com o eixo x. Então, preciso saber em que valores de x essa função zera. Essa função vai zerar quando este módulo todo
com a expressão dentro dele for igual a zero. Então, quando esse módulo é zero? Quando o interior dele for zero. Então, módulo de x mais 1 menos 2 tem que ser zero. Isso vai acontecer quando o módulo de x mais 1 for igual a 2. É claro que se aqui fosse mais 2, ao passar para a direita negativo, o módulo de x mais 1 menos 2 não é possível. O resultado de um módulo negativo não é possível. Isso quer dizer que o problema acabou, que a resposta é impossível? Não. O que se pede é esboço de gráfico. Quando um módulo é negativo numa função, quer dizer que ele não vai encontrar o eixo x. Não haverá raízes. Só isso. Então vamos ver as raízes para esse caso. Quando o módulo de x mais 1 é 2. Quando o interior do módulo x mais 1 for 2, ou quando x mais 1 for menos 2. Módulo de x mais 1 igual a 2, x igual a 1. Módulo de x mais 1 é menos 2, então x é menos 3. Ou seja, numa análise rápida, só para verificar as raízes, eu já tenho duas raízes aqui, o 1 e o menos 3, que vão aparecer no final. Eu preciso fazer um esboço de gráfico. Esse tipo de problema é muito importante para provas da AFA, por exemplo, que pede bastante análise gráfica, principalmente da função modular. Então você que vai prestar o concurso da AFA, fique bastante atento a esse problema, mas ele cai de forma geral em qualquer concurso vestibular. Então, para fazer o esboço de gráfico, vamos usar o modelo módulo de x. O módulo de x, já vimos, forma um V, assim, encontrando no ponto 0, 0. Agora, o que aconteceu? Repare só no módulo interno, depois vamos pensar no módulo externo. Em relação ao módulo interno, eu tenho uma unidade somada dentro do módulo. Vimos que ao somar dentro do módulo, todo esse V ele vai para a esquerda, uma unidade, e todo o resto do gráfico será paralelo ao gráfico original módulo de x. Então, ao fazer um V paralelo ao original, tenho aqui a função módulo de x mais 1 por x. Veja que estou fazendo em etapas. Com bastante treino, você faz isso tudo de cabeça, em segundos, o que lhe poupa um tempo imenso numa prova. A análise algébrica desse tipo de função deve ser evitada, porque ela é muito longa. Consumiria aí numa prova pelo menos 10 minutos. Então, módulo de x mais 1 por x, encontra aqui no menos 1. O que mais está acontecendo dentro do módulo mais externo? Está acontecendo uma subtração fora do módulo. Então já vimos que ao subtrair fora do módulo, todo o gráfico desce 2 unidades. Então estou nesse gráfico, nessa segunda etapa, todo o gráfico vai descer 2 unidades. Estou aqui no menos 1, então, e o gráfico vai atingir o y menos 2. Menos 1 por menos 2. Esse será o vértice desse V. Então, tudo paralelo ao original, fazendo algo assim. E aí tenho esses dois pontos de encontro, que são raízes da função dada. Já vimos que esses dois pontos de encontro são 1 e menos 3. Então, aqui o 1 e aqui o menos 3. E o vértice do gráfico no menos 2, no menos 1, menos 2. Menos 1 de x, sempre a abscissa primeiro, e menos 2 de y, a ordenada. Tenho todas as características que eu preciso aí para o esboço de um gráfico. Mas faltou o módulo mais externo. O módulo mais externo vai jogar tudo que é negativo simetricamente para cima. E esse é o novo vértice. Encontra aqui, de novo, essa outra parte positiva não muda. Esse negativo simplesmente é rebatido para cima. Então, o vértice aqui vai encontrar aqui no 1, aqui no menos 3, e o resto continua igual. Aqui encontra no 1, encontra no menos 3 e o resto igual, formando esse W. Esse W ele é então o esboço final do gráfico.
o gráfico da função dada. Veja como fica muito mais simples essa estratégia do vai para a esquerda, vai para a direita, então está somando dentro do módulo, o vértice foi para a esquerda. Está subtraindo dentro do módulo, o vértice foi para a direita. Está subtraindo fora do módulo, foi para baixo. Está somando fora do módulo, foi para cima. E finalmente tirou o módulo de tudo. Toda a parte do gráfico que é negativa é espelhada para cima simetricamente. Então, esse W, aqui esse vértice está no ponto menos 1, 2 agora. Aqui o 0, o menos 3, 0, o 1, 0 são as raízes. É possível, de acordo com os parâmetros que eu variar aqui nessa função, é possível que ele não tenha raízes, que esse W no final, que na verdade seja um V só para cima, algo assim. É perfeitamente possível acontecer um gráfico assim também. Ao tirar o módulo mais externo, não vai alterar nada, porque todo o V já está acima do eixo X, ele é todo positivo. Está aí, então, uma maneira muito mais rápida de se fazer um esboço de gráfico de uma função modular, com essas dicas. Dê uma olhada na apostila sobre isso. Coloquei ali propriedades de módulo, exercícios resolvidos, exercícios para resolver com gabarito. Agradeço muito, um grande abraço a todos e até a próxima.